O jovem valento ataca a senhora no centro, mas a calma dela esconde uma justiça. O sol da tarde pintava de dourado a Praça dos Ipês, um cenário de aconchego e histórias miúdas que se desenrolavam nos bancos de jardim. Dona Aurora, com seus cabelos prateados bem arrumados e um andar firme, apesar da bengala que tocava levemente o calçamento, aproximava-se do banco preferido, onde o vento trazia o cheiro de jasmim. Um segundo antes, o jovem Cláudio estava a tagarelar com seu grupo, com aquele ar de quem sabia de tudo. E no segundo seguinte, seu corpo girou quando os olhos de Cláudio se fixaram nela, acompanhados de um risinho de escárnio. Todos que observavam pensaram que a senhora, um pouco surda dos seus 80 e poucos anos, estava acabada, que Cláudio finalmente conseguiria a reação de desprezo que queria. Mas o que ninguém esperava foi o que aconteceu logo depois que aquele olhar atravessou o ar. Dona Aurora moveu-se um pouquinho, quase imperceptível, como se tivesse escutado o ataque antes mesmo de começar, e o comentário de Cláudio. Lá vem ela, parece que está desfilando, mas mal consegue andar. Passou pelo vazio, acertando só o ar. A praça inteira silenciou. Até Cláudio prendeu a respiração por um instante. Tinha algo errado ali. Algo não combinava com a senhora que todos supunham ser frágil e indefesa. E naquele momento que parecia impossível, a comunidade inteira percebeu que estava julgando a pessoa errada o dia todo, sem saber que tudo caminhava exatamente para aquele segundo. Se quiser acompanhar mais momentos assim, imagine que está ouvindo uma história que só melhora a cada parte. Vamos voltar para o começo do dia. Quando a manhã realmente começou, a Praça dos Ipês parecia normal. Nada de dramático, nada barulhento demais. Só o de sempre. Grupos de amigos conversando, crianças brincando na areia, alguns passeando com seus cachorros. Dona Aurora entrou pelo portão lateral com a bengala batendo de leve, guiando o caminho. Seus movimentos eram firmes e cuidadosos. Ela não se apressava, não tropeçava, não parecia insegura, apenas ouvia e andava, percebendo o mundo ao seu redor através dos outros sentidos aguçados pela idade. Perto do bebedouro, 2 vizinhos cochichavam. Ela é nova aqui, comentou um. Mas anda como se já conhecesse cada pedra, respondeu o outro. Dona Aurora continuou, sem reagir a nenhum comentário ao redor. Mais adiante, encostado num dos ipês floridos com os braços cruzados estava Cláudio. Assim que percebeu Dona Aurora se aproximando, sua expressão mudou. Um dos amigos perguntou: "O que você está olhando, Cláudio?" Ele respondeu baixo: "Não gosto desse jeito que ela anda, como se tudo fosse fácil, como se o mundo pertencesse a ela." O amigo balançou a cabeça. "Você está exagerando, cara. Ela é só uma senhora." Dona Aurora chegou ao trecho da praça onde Cláudio e o grupo estavam. Estava prestes a passar quando Cláudio deu um passo à frente e esbarrou de propósito nela. Não foi um empurrão forte, só o suficiente para tentar tirá-la do equilíbrio. Mas Dona Aurora se firmou e continuou em pé. "Está tudo bem", disse ela tranquila. A voz não era trêmula, nem irritada, nem assustada. Era calma de um jeito que incomodou ainda mais Cláudio. Cláudio deu mais um passo e ficou mais perto. "A senhora sabe ao menos para onde está indo. Deve ser difícil nessa idade." Dona Aurora virou levemente o rosto na direção da voz. "Eu sigo o que escuto, meu jovem. E o que sinto." Um dos rapazes ao lado de Cláudio murmurou: "Ela não está mexendo com você, Cláudio. Deixa isso para lá." Cláudio ignorou. "Então presta atenção por onde anda e por onde se intromete, velhinha." Dona Aurora assentiu. "Eu só fico na minha, cuidando do meu caminho." Cláudio continuou olhando para ela mesmo depois que Dona Aurora passou, o maxilar travado, como se aquele tom calmo tivesse incomodado mais do que qualquer resposta agressiva. Dona Aurora seguiu pelo calçamento, no mesmo ritmo tranquilo, totalmente alheia ao fato de que a irritação de Cláudio não estava diminuindo, pelo contrário, crescia, se transformando em algo que explodiria bem antes que alguém pudesse impedir.
A primeira aula de jardinagem no centro comunitário começou com aquele misto de cadeiras arrastando, sacolas de ferramentas abrindo e cadernos de anotações batendo na mesa. Um som de rotina que fazia qualquer coisa diferente parecer distante. Dona Aurora sentou na frente, encostou a bengala ao lado da cadeira e deixou a mão parada sobre o tampo da mesa, ouvindo cada pequeno som ao redor, como se cada ruído ajudasse a montar o mapa mental da sala. Não pegou o caderno nem a caneta imediatamente, ficou ereta, atenta, apenas ouvindo. Cláudio se jogou na cadeira logo atrás dela e começou a bater o calcanhar no chão. Um amigo se inclinou e sussurrou. Você ainda está encucado com aquilo da praça? Cláudio murmurou. Ela acha que é melhor que todo mundo. Aquela calma me irrita. O amigo franziu a testa. Ela nem falou nada com você, cara. É uma senhora. Cláudio não respondeu. Bateu com os nós dos dedos na mesa, de propósito, alto o bastante para Dona Aurora escutar. A instrutora de jardinagem começou a falar e a sala foi se acalmando aos poucos. Dona Aurora inclinou levemente o rosto na direção da voz da instrutora, entregando toda a atenção. Cláudio amassou um pedacinho de papel e o lançou no ombro de Dona Aurora. O papel bateu de leve e caiu. Dona Aurora abaixou a mão, pegou o papel e o colocou num cantinho da própria mesa, sem comentar nada. A senhora não fala muito, né? Murmurou Cláudio, aproximando-se. Dona Aurora respondeu baixo. Eu prefiro ouvir. Ajuda a aprender e a sentir o que se passa. Cláudio deu um sorriso torto. Deve ser bom não precisar copiar nada do quadro, né, dona? Dona Aurora disse com simplicidade. Eu ouvi as instruções. Para mim, isso basta. A memória tem os seus atalhos. Um aluno perto da janela se virou. Cláudio, deixa ela em paz. A senhora só quer aprender. Cláudio lançou um olhar irritado. Cuida da sua vida, seu intrometido. O outro deu de ombros e voltou a encarar a frente. Você que está criando confusão do nada. Cláudio ignorou, pegou uma caneta e desta vez atirou contra o braço de Dona Aurora. Dona Aurora pegou a caneta no chão com naturalidade, estendeu o braço para trás, sem nem virar o rosto, e colocou o objeto sobre a mesa de Cláudio. Depois apenas pousou as mãos na própria mesa novamente. Por que a senhora fez isso? Sussurrou Cláudio. A caneta é sua, respondeu Dona Aurora. Cláudio começou a bater na mesa com mais força. Está querendo pagar de superior, velhinha? Dona Aurora manteve o tom sereno. Só estou tentando prestar atenção na aula, meu filho. Um rapaz do outro lado do corredor riu baixo. Ele nem responde, cara. Você está passando vergonha sozinho com a senhora. Cláudio virou o rosto irritado. Algum problema, moleque? O garoto levantou as mãos. Só estou dizendo que você está exagerando com a Dona Aurora. A instrutora interrompeu a explicação. Está tudo bem aí atrás, pessoal? Cláudio se aprumou. Tudo certo, professora. Dona Aurora fez um leve aceno de cabeça. Sim, senhora. A aula continuou. Cláudio inclinou-se de novo. A senhora acha que por ser quieta e velhinha ninguém encosta na senhora? Dona Aurora manteve a voz controlada. Eu não quero problema com ninguém, meu jovem. Cláudio bufou. Mas já me irritou. E muito. Eu só quero entender o conteúdo e a beleza das flores, respondeu Dona Aurora. Cláudio se encostou na cadeira, os olhos estreitos, o pé marcando um ritmo impaciente no chão. Alguns alunos trocaram olhares, sentindo que alguma coisa estava se acumulando ali. Dona Aurora permaneceu na mesma postura, sem perceber que a má vontade de Cláudio estava se transformando em algo mais grave a cada resposta calma que ela dava. O refeitório do centro comunitário tinha o mesmo barulho de sempre. Talheres batendo nas bandejas, vozes ecoando, risadas espalhadas, passos cruzando entre as mesas. Dona Aurora entrou devagar, uma mão acompanhando a borda de um banco até encontrar um lugar vazio num canto mais afastado. Pousou a bandeja, tocou as bordas, organizando mentalmente onde estava cada coisa. Respirou fundo e ficou só ouvindo o burburinho da vida. Não parecia perdida, parecia apenas concentrada.
absorvendo tudo com o ouvido e a alma. Do outro lado, Cláudio estava sentado com o grupo, batendo o garfo no prato num ritmo inquieto. Um dos amigos deu um empurrão de leve nele. Ainda pensando nela, Cláudio ficou olhando para a frente. Ela fica agindo como se nada a atingisse. E é uma velhinha. Outro amigo balançou a cabeça. Ela não faz nada contra você. E é gentil. Cláudio se inclinou para a mesa. É aí que está o problema. Ela me ignora com essa calma. Um colega 2 cadeiras depois perguntou em voz baixa: por que você liga tanto, Cláudio? Ele respondeu: não gosto de gente que parece se achar melhor do que eu, principalmente quando são, assim, velhos. Outro murmurou: ela literalmente não fez nada, Cláudio. Não tem por que tanta raiva. Cláudio empurrou a cadeira um pouco para trás. Vou fazer ela me notar, de uma vez por todas. Dona Aurora deu uma garfada sem apressar o gesto. Alguns estudantes na mesa ao lado comentaram: é a Dona Aurora, a senhora nova que chegou de manhã. Parece tranquila, respondeu o outro. Dona Aurora não reagiu, só puxou a bandeja um pouco para perto e continuou comendo seu prato. Cláudio bateu a lata de refrigerante com força na mesa, fazendo alguns se sobressaltarem. Pega leve, Cláudio, murmurou um amigo. Cláudio começou a se levantar. Ela acha que ficando calada eu não faço nada, que a idade a protege. Um estudante de outra mesa arriscou: você está entendendo errado, Cláudio. Ela não quer briga. Cláudio retrucou irritado: eu disse que ela vai aprender a me respeitar. Velhice não dá carta branca para ser arrogante. Do outro canto, alguém comentou: respira, Cláudio. Não vale a pena. Ele rebateu: fica fora disso. Dona Aurora ouviu o barulho da lata batendo, o arrastar da cadeira, o tom crescente, mas não virou o rosto. Perguntou apenas baixo: alguém parece nervoso por aqui? Um garoto da mesa ao lado respondeu: relaxa, Dona Aurora, melhor ignorar o Cláudio. Dona Aurora concordou: certo. A paz é mais importante. Cláudio observava tudo com o maxilar apertado. Está vendo? Ela escuta tudo e age como se estivesse acima dos outros. Essa calma me tira do sério. Um dos amigos comentou quase num sussurro: ela é uma senhora, Cláudio. Ela escuta para conseguir se virar, e para não se estressar. Cláudio bateu a mão na mesa de novo. Para de defender ela. Algumas mesas ficaram em silêncio. Olhares corriam de Cláudio para Dona Aurora. Quem conhecia o temperamento de Cláudio percebia que a situação estava ficando perigosa. Um aluno de outra mesa chamou: Cláudio, sossega. Ela nem está olhando para você, está na sua. Cláudio rebateu: não precisa olhar. Ela sente a minha presença. Dona Aurora terminou o suco, pousou o copo com cuidado e uniu as mãos sobre a bandeja. Não parecia assustada nem irritada, apenas esperando o tempo passar até a próxima atividade. Mas aquela calma empurrava Cláudio ainda mais fundo na própria raiva. Um dos amigos dele tentou: não faz besteira, Cláudio. Com uma senhora, não. Cláudio se levantou de vez. Depois da aula de hoje, eu resolvo isso de vez. Ela vai entender quem manda aqui. O grupo trocou olhares preocupados, sem ter coragem de enfrentá-lo. Quem estava por perto sentiu: algo estava decidido. A aula de bordado e costura parecia mais calma que o resto do dia, como se todo mundo usasse aquele momento para respirar depois do barulho dos corredores do centro. Linhas espalhadas pelas mesas, agulhas largadas, tecidos pelo chão, alguns testando pontos, outros exibindo seus trabalhos. Dona Aurora sentou mais ao fundo, os dedos passando pela borda de um bastidor, sentindo a textura do linho. O toque era lento, controlado, como se ela estivesse enxergando o tecido pela sensibilidade dos dedos. Cláudio entrou logo depois, os passos pesados, mudando o clima do ambiente. Deixou a mochila cair ao lado de Dona Aurora com um baque seco. Algumas cabeças se viraram. Dona Aurora continuou com a mão sobre o bastidor, só fazendo uma pausa curta para registrar aquele novo som perto dela. Cláudio se inclinou e perguntou com sarcasmo: tem certeza de que a senhora está na sala certa, dona?
Bordado é coisa para quem tem paciência e visão de águia. Dona Aurora respondeu. Meu nome na lista diz que sim, e paciência me sobrou. Visão? Bem, os outros sentidos compensam. Cláudio arrastou uma cadeira, fazendo o ruído arranhar o chão de propósito. A senhora acha que é especial, né? Melhor que todo mundo, resmungou. Dona Aurora balançou a cabeça de leve. Não é isso que eu penso, meu jovem. Penso que cada um tem seu tempo. A tensão fez alguns olharem discretamente, mas a maioria fingiu continuar o aquecimento. Cláudio chegou mais perto, a voz quase num sussurro. A senhora me ignora o dia inteiro, velhinha. Por quê? Eu não ignoro ninguém, disse Dona Aurora. Eu só foco no que preciso fazer, e no que me faz bem. Cláudio riu sem humor. Focada em quê? Ficar fingindo que não escuta quando eu falo. Ou que é uma santa. Dona Aurora se ajeitou um pouco. Eu escuto tudo, meu jovem. Só escolho não responder agressividade. A vida me ensinou isso. Essa frase fez o rosto de Cláudio endurecer. A senhora fala como se fosse melhor do que todo mundo, como se fosse uma sábia. Dona Aurora respondeu. Eu só prefiro ficar calma. Raiva não ajuda em nada. Só consome a alma. A porta se abriu e a instrutora entrou com uma pilha de moldes nas mãos. Vamos acalmar, pessoal, disse ela. Cláudio deu um passo para trás, mas continuou olhando para Dona Aurora, claramente incomodado. A instrutora apontou para os tecidos. Podem ir aquecendo. Vamos começar com exercícios de pontos básicos. Cláudio pegou um par de tesouras e bateu com força sobre a mesa perto de Dona Aurora, provocando um som seco e agressivo. Dona Aurora parou por um instante, inclinou a cabeça e disse: Você está tentando me provocar, meu jovem? Não faz sentido. Cláudio respondeu: E se eu estiver? O que a senhora vai fazer? Então pare, disse Dona Aurora, com uma firmeza inesperada. Me obriga, velhinha, sussurrou Cláudio, com um ar desafiador. A sala inteira sentiu o tom, mesmo antes de qualquer coisa acontecer. Cláudio, venha para frente, chamou a instrutora sem levantar a voz, mas com firmeza. Você está atrapalhando o ritmo da turma. Sente-se aqui, perto de mim. Cláudio travou o maxilar, mas foi. Ao passar por Dona Aurora, murmurou: Isso ainda não acabou, pode ter certeza. Dona Aurora continuou sentada, as mãos apoiadas sobre o bastidor, a respiração serena. Alguns colegas trocaram olhares. Sabiam que aquilo não ia terminar ali. A aula terminou, mas o clima não voltou ao normal. No pátio do centro comunitário havia mais movimento que o comum. Alguns jogavam baralho, outros sentados em rodas de conversa, outros só andando de um lado para o outro. Dona Aurora estava num banco de madeira mais afastado, a bengala encostada ao lado, os dedos passando de vez em quando pelo cabo liso, enquanto ela ouvia cada passo, cada risada, cada murmúrio. Ela se ajeitou no banco quando percebeu um tipo de movimento diferente se aproximando, mais pesado, organizado. Não era o grupo comum de quem só conversava e passava. Cláudio surgiu com a turma atrás, andando como se mandasse no pátio. Tem certeza disso? Cochichou um amigo. Cláudio sorriu de lado. Só presta atenção na velhinha. Ele parou bem na frente de Dona Aurora, e com um toque rápido, empurrou a bengala dela, que rolou para o chão. O som ecoou quando bateu no piso de concreto. Este é o meu lugar, disse Cláudio. A voz firme e ríspida. Dona Aurora virou o rosto na direção dele. Me deixa em paz, Cláudio. Eu não quero confusão. Ele soltou uma risada curta e dura. A senhora me ignorou o dia inteiro com essa pose de santa. Está na hora de aprender a se colocar no seu lugar. Então puxou o corpo para trás, e não com um chute físico, mas com uma frase afiada, mirou com força na dignidade de Dona Aurora, determinado a humilhá-la. A senhora já está na cova, velhinha. Para que tanto esforço? Devia estar em casa. E não aqui, atrapalhando a gente. Alguns presentes prenderam o passo,
Outros levantaram os celulares, prontos para registrar a cena que parecia inevitável. Dona Aurora inclinou o corpo só um pouco para o lado na hora certa, não fugindo, mas processando. A ofensa cortou o ar e não acertou nada em sua essência. O silêncio foi geral, cortado apenas pelo som do vento e alguns sussurros engasgados. Cláudio deu um passo para trás, incrédulo. Como assim? Dona Aurora se levantou do banco, com movimentos firmes, precisos. O corpo dela parecia saber exatamente onde cada palavra de Cláudio falharia. Os braços e as pernas de Dona Aurora se moveram com a elegância da experiência. Cada palavra dela acertou o desprezo de Cláudio com precisão. Nada de exagero, nada de ataques descontrolados, apenas defesa direta e pura sabedoria. Cláudio, disse Dona Aurora, com a voz calma, mas cortante como uma lâmina antiga, eu já vi muitos como você. A vida passa, a juventude se esvai, e a arrogância, meu filho, essa não dura. Os olhos de Cláudio se arregalaram por um segundo antes de ele se encolher, desmoralizado, no meio do pátio. Sai daqui! Gritou um dos amigos de Cláudio, sentindo a pressão. O grupo se espalhou correndo, abandonando o líder humilhado no meio da praça. Os celulares continuaram gravando tudo. Ela fez isso mesmo? Sussurrou um garoto. Fez, respondeu o outro. É uma senhora, mas se move e fala como se enxergasse tudo, como se soubesse a alma da gente. Dona Aurora ficou de pé por um instante, respirando fundo, as mãos relaxadas ao lado do corpo. Depois abaixou-se, pegou a bengala do chão e bateu de leve com a ponta no cimento, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Uma aluna se aproximou devagar. A senhora está bem, Dona Aurora? Ela respondeu. Estou sim, minha filha. Ele me atacou. Eu só me defendi. Outro comentou. A senhora nem olhou para ele. Como conseguiu fazer aquilo? Dona Aurora apenas balançou a cabeça sem explicar. A gente sente, meu jovem. A gente sente. Alguns minutos depois, os amigos de Cláudio voltaram, mantendo distância, falando baixo entre si. Melhor não mexer com ela, comentou um. Ela não é como os outros. É melhor ficar longe, acrescentou o outro. A praça continuava parada, a surpresa estampada nos rostos. Dona Aurora ajeitou o jeito de segurar a bengala e disse baixo. Eu não procuro confusão, só me defendo quando é preciso. E respeito é algo que se conquista, não se exige. Alguns alunos trocaram olhares, finalmente entendendo que o orgulho de Cláudio tinha sido desmontado por alguém que eles subestimaram o dia todo. Dona Aurora virou-se e começou a caminhar devagar em direção à saída do pátio, guiada pelos toques da bengala, enquanto vozes baixas a seguiam, comentando aquilo que tinham acabado de ver. A senhora, quieta, um pouco surda, tinha mostrado mais do que qualquer um imaginava. E a imagem de Cláudio, o valentão, ficava ali estendida no chão, desmoralizado. Poucos minutos depois, o zelador-chefe Senhor Benedito entrou na praça. O som dos sapatos, socando a brita, o rosto sério, o maxilar rígido. Ele observou a cena. Jovens espalhados, Cláudio ainda no chão, se recompondo, o rosto vermelho. E Dona Aurora em pé, tranquila, segurando a bengala. Alguns estudantes se afastaram instintivamente, cochichando. O zelador chegou. Quero ver o que ele vai fazer agora. Senhor Benedito se abaixou ao lado de Cláudio. Cláudio, você está machucado? Cláudio levou a mão ao peito, respirando mais forte. Estou bem, Senhor Benedito. Só cansado e um pouco abalado. Ele evitou o olhar na direção de Dona Aurora. O zelador virou o rosto para o outro lado. E a senhora Dona Aurora? O que aconteceu aqui? Dona Aurora ergueu a cabeça, a voz equilibrada. Ele tentou me humilhar, Senhor Benedito. Eu só me defendi, com as palavras que me restam. Senhor Benedito a observou por um tempo, reparando na postura firme, nas mãos soltas, na tranquilidade evidente. A senhora tem alguma habilidade especial, Dona Aurora? Algum segredo? Sim, meu filho, disse ela. A vida me ensinou muito sobre paciência e a força de uma boa palavra.
E o respeito, esse vem de dentro. Os amigos de Cláudio tinham se aproximado, mas paravam à distância, inquietos. Ele vai se complicar, murmurou um. Não fala nada, pediu outro. O zelador respirou fundo e se voltou para Cláudio. Você conhece as regras de convivência do centro, Cláudio? Sabe que o respeito é fundamental? Cláudio respondeu quase engolindo as palavras. Conheço o senhor Benedito. Não achei que ia chegar a esse ponto. Eu só queria que ela me notasse. Os olhos de senhor Benedito se estreitaram um pouco. Quando você tenta humilhar alguém, Cláudio, principalmente uma senhora, já passou do ponto. Você precisa pensar antes de agir. Não é com arrogância que se impõe. Cláudio olhou para as próprias mãos, sentindo o peso do que tinha feito. Dona Aurora permaneceu parada, sem se encolher, sem demonstrar medo, enquanto o zelador dava um passo para trás e analisava os dois. Senhor Benedito então se voltou para os funcionários que tinham se aproximado. Registrem tudo. Cláudio, você está proibido de frequentar o centro comunitário por uma semana. É uma suspensão. Um murmúrio percorreu o grupo de jovens. Uma semana só isso? Sussurrou alguém. A voz do zelador ecoou mais firme. Sim, uma semana. Agressão verbal e humilhação não serão toleradas aqui. Dona Aurora apenas se defendeu de uma ameaça à sua dignidade. Isso não é passível de punição. É um exemplo de compostura. Um dos amigos de Cláudio murmurou. Ela deu sorte de ter tanta sabedoria. Cláudio olhou para Dona Aurora, o rosto tenso, os lábios apertados. Eu não queria isso, Dona Aurora. Eu juro. O zelador cortou. Sem desculpas agora, Cláudio. Use esse tempo para refletir no que fez. E aprenda que a vida ensina, mesmo para os mais velhos. A tensão na praça começou a aliviar. Alguns jovens trocaram olhares surpresos e em parte aliviados. Dessa vez ele tomou a decisão certa, comentou um. Nunca vi alguém resolver uma situação assim. Com tanta classe, acrescentou outro, olhando para Dona Aurora. Dona Aurora ajeitou os ombros, a bengala firme na mão e disse em voz baixa, quase para si mesma. Eu só me defendo quando é inevitável. E a verdade sempre encontra seu caminho. Cláudio ficou sentado em silêncio, derrotado, enquanto o grupo que antes o seguia agora se afastava, alguns envergonhados, outros simplesmente chocados. O zelador lançou um último olhar para a praça, como se deixasse claro que todos tinham visto as consequências. Agora, de volta às atividades, que isso sirva de lembrança. Respeitem os limites, e acima de tudo, respeitem a vida e a sabedoria que vem com ela. Dona Aurora ajustou a bengala de novo e começou a caminhar em direção ao prédio do centro. As conversas a acompanhavam, cheias de respeito e admiração. A suspensão de Cláudio se espalhou pelos corredores mais rápido que qualquer boato. O próprio grupo dele passou a evitá-lo, como se estar por perto fosse um problema. Acabou para ele, comentou um ao longe. Ninguém quer ser visto com ele agora. Que papelão, respondeu o outro. Cláudio ficou sentado num banco perto da saída, os braços cruzados, olhando para o chão. Eles só me deixaram, murmurou. Um aluno que passava comentou sem ironia. Ninguém quer confusão, Cláudio. Você perdeu o grupo. E perdeu o respeito. Ele apertou as mãos. Eu ainda mando aqui. Um antigo amigo negou com a cabeça. Não manda mais, Cláudio. Você não pode agir como antes. Agora é a Dona Aurora que todo mundo acompanha. É ela quem inspira. Cláudio apertou os dentes. Ela é velha, um pouco surda. Não devia ter vencido. Um aluno que tinha visto tudo da grade respondeu. Para ganhar não precisa ter visão perfeita, Cláudio. Precisa de sabedoria. Ela só sabe se cuidar e viver com dignidade. Cláudio não respondeu. Dona Aurora passou pelo corredor, a bengala batendo ritmada no chão. O andar calmo como sempre. Dona Aurora, vem sentar com a gente. Chamou um jovem. Dona Aurora fez um aceno de cabeça. Só preciso ir com calma, meu filho. O corpo já não é o mesmo. Ela continuou andando e o grupo foi junto, conversando baixo, olhando para ela com respeito genuíno.
Cláudio assistia de longe, entendendo aos poucos que a posição que tinha antes tinha acabado. Não é justo, murmurou. Um aluno ao lado riu sem ironia. A vida não é sobre justiça, Cláudio, é sobre respeito e sabedoria. E hoje você perdeu o seu, e ela ganhou o dela. Os amigos antigos de Cláudio já tinham se dispersado. Alguns entraram nas salas, outros fingiram que não o conheciam. Ele ficou sozinho pela primeira vez em muito tempo. Perto de uma esquina do corredor, Dona Aurora parou por um instante, a bengala tocando de leve o chão. Disse calma, sem se dirigir a ninguém em especial, mas para que todos ouvissem: eu só me defendo quando sou atacada. É só isso. E a idade nos ensina a escolher as batalhas. Cláudio ergueu o rosto, vendo a senhora que tinha virado o dia de ponta cabeça. Sem levantar a voz, sem precisar humilhar. Só se protegendo com a força da sua existência. A presença tranquila de Dona Aurora mudou as regras do centro comunitário. A queda de Cláudio foi completa e ninguém teve dúvida disso. Dona Aurora continuou seguindo, firme, paciente, disciplinada, conquistando respeito sem arrogância e deixando uma lição que Cláudio e todos os outros não iriam esquecer. Se essa história fez você pensar de um jeito diferente sobre respeito e coragem, não saia sem apoiar o nosso trabalho. Ative o sininho para não perder nenhuma história. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. E me conta nos comentários o que você teria feito no lugar da Dona Aurora. Sua opinião é muito importante aqui.